Só bom, iniciar a gravação. Então, vamos lá. Bom, a gente fala hoje do... Só me ajeitar aqui. A gente fala hoje de metabolismo de lipídios, né? Então a gente está falando praticamente da última categoria das biomoléculas, de como que os lipídios serão metabolizados, né? Então a gente comentou carboidratos, proteínas, a gente entra agora nos lipídios, né? Eu vou só trazer aqui, Rogério e Edson, o nosso cronograma. A gente não tem aula na semana que vem, né, dia 29, né, a gente não tem um compromisso. E no dia 6/10 tem o Compex, que é um evento da UFG, né, o congresso da UFG. Então a gente também não teremos aulas no dia 6. Então não teremos aulas semana que vem e no dia 6. E a gente volta dia 13/10 para o último tópico, que é regulação e integração do metabolismo. Dia 20 a gente faz a segunda atividade avaliativa, e aí vocês apresentam um seminário nas duas últimas aulas dessa disciplina, a gente encerra o conteúdo de metabolismo celular dessa maneira, tá bom? Então a gente tem aí uma folguinha, um descanso aí nas próximas 2 semanas. Bom, hoje a gente fala, então, de metabolismo de lipídios. Esse assunto está dividido em 2 capítulos lá no Leninger, né, no nosso livro referência. Então, estamos atravessando o Leninger aí, estamos discutindo, né, boa parte do conteúdo desse livro. A gente começa falando um pouquinho sobre o catabolismo de ácidos graxos, né, da degradação desses ácidos graxos que são consumidos pela dieta ou são produzidos pela célula. A gente fala dessas vias de oxidação dos ácidos graxos. E no segundo momento, a gente vai discutir sobre a síntese de lipídios, né? Como que o nosso organismo, plantas, podem fazer síntese dessas moléculas de lipídios, né? E isso pode ser utilizado depois, em um certo momento, para a produção de energia. Então, obviamente, eu gostaria que vocês notassem que os lipídios são utilizados, né? Uma boa fonte para a produção de energia, né? Se a gente compara com os carboidratos, os lipídios têm um rendimento energético muito grande, mas principalmente em nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande de utilizar essa reserva lipídica que está armazenada, né? Então, o ideal é que se tenha um consumo aí de lipídios na alimentação em torno de 30%, né? Então, quem ultrapassa muito isso, né, acaba mantendo essa reserva de lipídios. O nosso corpo realmente tem bastante dificuldade de queimar essas moléculas para a produção de energia. Bom, eu trago aqui, a gente já discutiu essa unidade fundamental dos lipídios, né, chamados de triacilgliceróis, né, também chamados de triglicerídeos, gorduras ou gorduras neutras. E a constituição química, né, é composta por 3 ácidos graxos, que são essas estruturas, né, que a gente percebe aqui nesse esquema da molécula química. Né? Então, isso reflete os ácidos graxos. Né? Então, nessa estrutura tridimensional, os ácidos graxos seriam essas partes aqui. Né? E a gente, né, enfim, cada uma está ligada a uma molécula de glicerol. Então, essa parte sombreada em rosa é um glicerol, é um outro componente químico. Né? A gente vai comentar sobre a degradação exatamente dessa parte da estrutura, da parte que contém um esqueleto, né, de carbonos, que tem uma estrutura de hidrocarbonetos. Então, são vários carbonos, né? Então, isso pode ser utilizado né, para fins de produção de energia pelas nossas células. Né? Então, esses constituintes químicos oferecem aí uma grande quantidade de energia quando metabolizados. Bom, então a gente vai comentar justamente dessa parte, os ácidos graxos. Eu queria lembrar que os ácidos graxos eles podem ser separados em saturados e insaturados. Né? Então aqui a gente tem uma estrutura de um ácido graxo saturado,
né? Isso se deve à presença ou não de uma dupla ligação nessa estrutura que está unindo os carbonos, né? Essa insaturação ela tem um efeito nessa molécula importante em relação principalmente à solubilidade, né? Então, a presença dessas duplas ligações impactam aí a solubilidade em água desses constituintes biomoleculares. Então, a gente tem aqui um ácido graxo saturado, né? Uma cadeia retilínea de carbonos, né? Quanto mais longo for essa cadeia, quanto menos ligações duplas ele tiver, mais baixa a solubilidade em água, né? Então, essa aqui é um constituinte mais insolúvel em água do que esse constituinte, né? Então, aqui pode haver interação com moléculas de água maior quando há a presença dessas insaturações, dessas duplas ligações. Então, a gente vai comentar como o nosso organismo degrada esses constituintes biomoleculares, os ácidos graxos. Bom, eu trago aqui também novamente uma imagem, essa é uma imagem de uma semente de planta, né? Aqui a gente fala, olha, a oxidação de 1 grama de triacilgliceróis libera mais do que o dobro de energia do que a oxidação de 1 grama de carboidratos. Então, é bastante eficiente para a célula fazer a oxidação de lipídios, né? É uma fonte energética muito importante. As plantas vasculares mobilizam gorduras armazenadas nas sementes durante o processo de germinação, né? Então, volta aqui para uma imagem de um corte de uma semente vista por microscopia eletrônica, e aí a gente percebe aqui a presença, né, dessa região mais clara, que são os corpos oleosos, né, ou então são as reservas de lipídios das sementes. Né, e durante o processo de germinação, isso é extremamente importante para que a planta se desenvolva, né, faça aí a etapa de germinação. Então, são esses lipídios que, quando oxidados, fornecem energia, né, a principal fonte de energia nesse momento para uma semente iniciar seu processo de crescimento. Então, vejam que isso é bastante importante para a obtenção de energia, enfim, principalmente nesses momentos onde não há carboidrato disponível, né? Então, nesse momento, o lipídio é a biomolécula que mais vai fornecer energia para o crescimento das células. Bom, essa oxidação dos ácidos graxos, ela tem um nome específico, né? Ela é chamada de beta-oxidação, né? Então, ficou aqui o beta, né? Mas beta-oxidação. É um processo repetido, né? Repetitivo, né? Porque a gente tem uma estrutura com vários carbonos, então o que vai acontecendo, na verdade, é a liberação de dois carbonos por vez. Então, nesse sistema que a gente vai entender, os ácidos graxos eles são convertidos a acetil-CoA, né? A gente já falou bastante dessa estrutura química, o acetil-CoA, como participante do ciclo do ácido cítrico, né? Então, a gente tem novamente a participação, acho que eu já comentei, da importância do ciclo do ácido cítrico como um conjunto de reações fundamentais ou básicas para a célula, né, entrar nesse modo de produção de energia. Então, os ácidos graxos eles vão liberando aos poucos, né, pequenos grupos de 2 carbonos, né, que são convertidos em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, então, pode, né, entrar no processo de formação de energia. Então, o que é a beta-oxidação? Na verdade, é o corte dessa estrutura, né, liberando 2 carbonos por vez, né. Isso acontece por um conjunto de enzimas, então essa molécula fica entrando nessas etapas de metabolização dessas enzimas, a gente vai elencar o nome dessas enzimas, ela fica entrando nessa etapa e vai liberando essas estruturas de 2 carbonos, isso vai entrar no ciclo do ácido cítrico, e aí segue exatamente as vias que a gente estudou anteriormente, né, do ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons, e isso gera, então, a produção de ATP. Mas como ela está produzindo muito acetil-CoA, então ela tem aí um rendimento muito maior se a gente comparar com a glicose, que tinha só 6 carbonos, né? Então, se você compara uma estrutura que tem 16, 18, 20 carbonos, né, a gente tem aqui a possibilidade de produzir
um número grande de acetil-CoA. Bom, trago aqui aonde a gente, né, obtém lipídios, né, para essa beta-oxidação. A gente tem gorduras consumidas na dieta, né, então, por exemplo, o consumo dessas sementes, né, então, mesmo o excesso de consumo de sementes, por exemplo, na nossa dieta, tem um impacto também na gordura que a gente vai tá consumindo, né? Então, os nutricionistas gostam até de limitar quando você vai se alimentar dessas sementes, né? Enfim, castanha de caju, nozes, tudo isso é bastante rico nessas gorduras. A gente tem gorduras armazenadas nas nossas células, como a gente disse, né? A gente tem um depósito de gordura, né? Então, excesso, né? Enfim, daquilo que a gente não produz, não consome como energia no nosso organismo, é armazenado em gotículas de lipídios em células chamadas adipócitos, né? Isso forma o tecido adiposo em nós, seres humanos, né? Então, essa é a forma como está armazenado a gorduras nas nossas células, nessas células especializadas chamadas adipócitos. E a gente tem gorduras sendo sintetizadas também, na síntese de lipídios, a gente vai comentar um pouco dessa síntese lipídica um pouco mais à frente. Novamente, eu lembro que o fígado é o nosso laboratório central, né? Então é o local ali de metabolismo também dos lipídios. E eu gostaria que vocês percebessem que a gente vai falar aqui que o excesso dos carboidratos da dieta, eles são armazenados na forma de gordura. Então, quando há o consumo também muito aumentado de carboidratos na nossa dieta, de muito açúcar, alimentação de um excesso de açúcar, isso acaba sendo convertido por essas vias químicas para ser armazenado na forma de gordura. Então, o nosso organismo, se você consome bastante carboidrato, não tem necessidade, você não usa essa energia dos carboidratos, né, num exercício físico, numa atividade física, não há o gasto energético desse ATP produzido pelos carboidratos, o nosso organismo começa a pegar acetil-CoA e transformar em lipídios e armazenar isso nesse tecido adiposo. Então, excesso de carboidratos, né, que não é gasto, ele acaba sendo armazenado nessa estrutura de triacilgliceróis no nosso organismo. Então, obviamente, ali o cuidado, né, com os excessos dessas biomoléculas durante a dieta. Bom, aqui só demonstrando a via, né, da ingestão de gordura da nossa dieta, desses alimentos que a gente comentou. Então, isso passa pelo trato gastrointestinal. Essas gorduras, então, são condicionadas numa estrutura que é chamada quilomicron, né? Essa é a forma como o nosso organismo transporta os lipídios, né, no nosso organismo, até que isso possa chegar ou no adipócito, ou numa célula que vai utilizar isso como uma fonte de energia para a produção de ATP, ou mesmo para o armazenamento nessas células que eu comentei, chamada adipócito, né? Então, no nosso corpo há ali, no primeiro momento, o que se chama emulsificação, então, pelos sais biliares, então a vesícula biliar é bastante importante por emulsificar essa gordura, né, que seria dissociar essa gordura. Algumas lipases, né, começam a degradar esses triacilgliceróis. Os ácidos graxos, eles começam a ser absorvidos pela mucosa intestinal e são, então, produzidos essas estruturas chamadas quilomicrons, né, que seriam como, de fato, uma pequena esfera contendo esse conjunto de lipídios. A gente vai ver um pouco mais sobre o que é essa estrutura esférica, né, o quilomicron, que é a forma como o nosso corpo transporta esses lipídios. Então, os triacilgliceróis, ésteres de colesterol, então colesterol também faz parte dessa estrutura chamada quilomicron, né? Existem algumas proteínas também bastante importantes
para o reconhecimento dessas estruturas pelas células que vão utilizar o quilomicron, mas isso tudo fica armazenado nesse tipo de esfera. Existem várias combinações de lipídios e proteínas que produzem essas partículas, né, com densidades diferentes. Né? Isso aqui, então, é que forma as famosas lipoproteínas de densidade muito baixa, né, o LDL, e as lipoproteínas de densidade muito alta, o HDL. Né? Então, a gente tem o LDL e o HDL, que, na verdade, depende dessa constituição desses triacilgliceróis que estão presentes, né? Mas isso forma lipoproteínas com densidades diferentes. Uma de densidade muito baixa e uma de densidade muito alta. Obviamente, essas esferas, quando, né, elas são carreadas, né, no nosso organismo, isso, né, quando tem um excesso de gorduras na dieta, são essas estruturas que podem congestionar os vasos sanguíneos, né, e causar aí problemas de circulação, entupimento de vasos, de fato, porque essas estruturas acabam, né, atrapalhando ali os vasos sanguíneos no seu processo de fazer o tráfego de outras células. Né? Então, o consumo exagerado aumenta essa quantidade de quilomicrons dessas esferas lipídicas, e essas esferas lipídicas são capazes de interromper o fluxo normal dos vasos sanguíneos, né, levando a consequências sérias aí para a saúde de quem está com esse excesso de lipídios. Então, aqui eu trago mais uma imagem dessas esferas lipídicas, né? Então, dos quilomicrons, né? Do LDL e o HDL, né? Então, elas têm densidades diferentes, a constituição bioquímica delas também é diferente, né? Eu trago aqui, por exemplo, o LDL, que é, enfim, o que mais traz prejuízo, digamos assim, né? Na verdade, existe uma razão entre LDL e HDL que impacta a saúde, mas esse consumo de LDL, a gente percebe que ele tem mais colesterol, né? Então, né, altera a densidade dessa estrutura, né? Isso tem impacto aí na saúde humana, né? A presença dessas estruturas em excesso no nosso organismo. Mas notem que cada uma delas tem uma quantidade diferente de fosfolipídios, né? Alteram-se essas proteínas que estão por fora dessa estrutura, e diferentes quantidades de colesterol também. Né? Bom, então vou comentar como esses ácidos graxos são metabolizados. Então, lá no fígado, quando essas estruturas chegam ao fígado, as enzimas de oxidação dos ácidos graxos, principalmente nas células animais, eles estão localizadas na mitocôndria. Então, esse é o local onde ocorre essa oxidação de ácidos graxos, né, chamado de beta-oxidação. Como eu comentei, esses lipídios, então, tem uma cadeia longa de carbono, né, isso vai, por esse processo chamado beta-oxidação, vão sendo liberados estruturas contendo 2 carbonos, que formarão acetil-CoA. Esse acetil-CoA, então, entra no ciclo do ácido cítrico, né, e se encaminha para a cadeia respiratória, e lá é produzido energia, então, na forma de ATP. Como isso produz, né, dependendo do número de carbonos que essa estrutura tem, são formadas várias moléculas de acetil-CoA, isso tem aí, no final, uma grande produção da molécula de ATP, se comparada com um carboidrato, por exemplo, que tem só 6 carbonos, né, como era o caso da glicose. Então, a produção de energia, de fato, pelas gorduras é muito maior, e a gente depende dessas gorduras, de uma quantidade, né, balanceada de gordura no nosso organismo para a produção, para a manutenção das funções biológicas. Então, essa beta-oxidação ocorre lá na mitocôndria, né, e isso segue, como a gente já estudou, o ciclo do ácido cítrico, né, então, pelo acetil-CoA, cadeia respiratória, e essa energia, então, ela é conservada na formação de ATP, que pode ser utilizada pelas nossas células.
Bom, nesse processo de beta-oxidação, então dessa degradação dos ácidos graxos, acontece a remoção oxidativa sucessiva de unidades de 2 carbonos na forma de acetil-CoA. Né? Isso acontece pela extremidade carboxílica da cadeia acil-graxo. Então, a partir dessa estrutura, onde tem o grupo carboxila, é que se inicia a beta-oxidação. Né? Então, esse grupo carboxila, ele, né, demonstra aí o início do processo de oxidação. Então, é a partir daqui que vão ser liberadas a cada etapa, né, a cada etapa de processo por essas enzimas, vai ser formada acetil-CoA. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um ácido graxo chamado palmitato. Né? Então, esse palmitato ele tem 16 carbonos. Então, ele vai produzir 8 grupos de acetil-CoA. Né? 8 vezes 2, 16. Então, está sendo liberada 2 carbonos para a formação do acetil-CoA por intermédio dessa beta-oxidação. A formação de cada acetil-CoA requer a remoção de 4 átomos de hidrogênio, 2 pares de elétrons e 4 de prótons da porção acil-graxo pelas desidrogenases. Lembrem-se que sempre que eu estou picotando ou cortando uma estrutura química, há a liberação desses elétrons e prótons, e isso é captado por NADH, por NADPH, por transportadores de elétrons. Esses elétrons são utilizados lá na cadeia transportadora de elétrons para a produção de ATP. Né? Então, esses elétrons, essas moléculas químicas, captam esses elétrons e eles são importantes para a produção da molécula de energia ATP. Então, esse é o processo de beta-oxidação. Né? Então, é pegar um triacilglicerol, cortar ele em pedaços menores, que formam um acetil-CoA. Esse acetil-CoA pode entrar no ciclo do ácido cítrico, para a produção de ATP. Então, assim se dá a obtenção de energia a partir dos lipídios. Né? Então, a entrada de ácido graxo na mitocôndria, ela ocorre por um transportador chamado acilcarnitina. Então, é como se, assim que esse lipídio está ali no intermédio da mitocôndria, na redondeza da mitocôndria, digamos assim, existe ali a necessidade que essa molécula passe por um canal, por um portão, digamos assim. E esse portão, então, é a acilcarnitina. Carnitina. Então, há a conjugação dessa molécula com um grupo chamado carnitina. E ela passa, então, por uma proteína específica. Só dessa forma, esse lipídio tem acesso ao interior da mitocôndria, lá da matriz mitocondrial, nessa estrutura interna, é que tem as enzimas que, de fato, vão fazer essa beta-oxidação. Então, entre aspas, esse lipídio precisa ali de um crachá, digamos assim, de uma identificação para entrar nessa matriz mitocondrial, para entrar para dentro da matriz, para entrar para dentro da mitocôndria, nenhuma molécula sai entrando para dentro da mitocôndria sem ter ali uma determinada porta de entrada, digamos assim. Então, isso acontece por meio desse transportador acilcarnitina. Então, ao entrar dentro da mitocôndria, vai ocorrer, de fato, a beta-oxidação. Aqui eu trago a visão geral de um ácido graxo saturado, então não há duplas ligações. A gente vai perceber que quando tem uma dupla ligação, alguns passos adicionais são necessários para degradar. Então, essa é a via mais fácil de degradação na beta-oxidação. Então, esse ácido graxo aqui, o palmitato, vai sendo cortado a partir da sua estrutura do grupo carboxila, dessa região carboxila, ele vai sendo cortado em partes contendo 2 estruturas que formam no final esse acetil-CoA. O nome beta-oxidação se vem porque ele se inicia justamente na posição desse grupo carboxila que tem o carbono beta. Então, beta-oxidação, porque está próximo aí a esse grupo carboxila, um carbono chamado beta nessa estrutura.
E então isso se dá por várias etapas mediadas por enzimas, né? Então isso vai liberando novamente aqui essas estruturas de 2 carbonos, né? Que fornecem aí carbonos para o ciclo do ácido cítrico. A beta-oxidação de ácidos graxos saturados, então, ela tem 4 passos básicos, né? Então, para que, na verdade, seja liberado esse acetil-CoA, né? Então, a gente tem aqui o palmitato novamente, a gente tem aqui a estrutura que vai ser liberada, então, vejam que vai sendo retirado, né? 2 átomos de carbono por vez, né? Então, esse grupo de 4 enzimas em cada vez retira 2 carbonos, aí sobra 16 carbonos, essa estrutura entra de novo nesses 4 passos básicos que a gente vai nomear aqui, libera mais 2 carbonos, isso vai acontecendo, então, repetidamente até que seja consumida toda essa estrutura, né? Então, no primeiro momento, há a participação dessa enzima, acil-CoA desidrogenase, né, que vai reconhecer essa estrutura. Eu acho que é importante comentar aqui da ação dessa enzima, acil-CoA desidrogenase, é que ela insere uma dupla ligação aqui, né? Essa dupla ligação, tá vendo? Não acontece aqui. Ela, então, introduz essa dupla ligação, isso facilita, então, a quebra dessa estrutura aqui, né? Do rompimento dessa estrutura aqui, para liberar esses 2 carbonos, né? Então, tem depois participação da enzima enoil-CoA hidratase, né, a resolução dessa estrutura, depois a beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, né, e por fim o papel da acil-CoA acetiltransferase, também chamada de tiolase, que de fato então libera a molécula acetil-CoA, né? Então removeu-se 2 carbonos da parte carboxila dessa estrutura, e sobrou uma estrutura que tem 16 carbonos, né, agora chamada de miristoil-CoA, que vai entrar novamente, né, nesse passo dessas 4 enzimas para a liberação de mais 2 carbonos, né? Então, isso vai se repetindo para que seja liberado aí essa estrutura. Bom, aqui só para enfatizar, né, então, as 4 enzimas as que participam do processo da beta-oxidação, acil-CoA desidrogenase, enoil-CoA hidratase, beta-hidroxil-CoA desidrogenase, acil-CoA acetiltransferase. Então, são essas 4 enzimas, né, os 4 passos básicos da beta-oxidação que vão liberar a molécula de acetil-CoA. Isso vai se repetindo até que seja completamente metabolizada a acetil-CoA, essa estrutura. Então, há a passagem de 7 vezes por esse ciclo, de 4 passos básicos, né? Então, essa molécula entra 7 vezes, até que no final sobre só uma molécula de 2 carbonos, que é o próprio acetil-CoA. Então, a gente está falando aqui de uma molécula com número par de carbonos, né? Então, isso é a via de beta-oxidação mais simples, né? Esse número total de acetil-CoA, né, de formado, gera aí no final um ganho líquido por molécula, por exemplo, de palmitato, né, que tem 16 carbonos, um total de 106 ATPs. Lembrem lá no metabolismo de carboidratos que a gente falava em torno de 32 a 36 ATPs, né, dependendo de como se dá esse metabolismo de carboidratos, mas a gente tem um número muito maior de ATP sendo formado por lipídio. Então, de fato, essa é uma forma bastante energética da célula, é uma forma bastante importante da célula obter energia por meio da metabolização dos lipídios. No entanto, né, então a gente falou que como isso acontece para um hidrocarboneto saturado, a gente vai falar o que acontece para uma molécula insaturada, então com a presença de uma dupla ligação. Essa dupla ligação ela não consegue ser processada pela enoil-CoA hidratase. Então, 2 enzimas são necessárias para que seja resolvida essa dupla ligação aqui e assim ela possa proceder às etapas fundamentais da beta-oxidação.
Então, a beta-oxidação dos ácidos graxos insaturados, ela precisa também de uma isomerase e uma redutase. Então, precisa de mais duas enzimas para lidar com essa dupla ligação. Então, esse, né, ácido graxo que tem uma insaturação bem no meio, né, ele vai acontecendo da forma normal, né, então ali no grupo carboxila se inicia a beta-oxidação, ela vai sendo clivada, de repente chega, tem uma dupla ligação nessa estrutura, e aí entra em ação o papel dessas duas enzimas, né, que vão remover essa estrutura da dupla ligação para uma conformação que é possível das enzimas fundamentais da beta-oxidação agir. Né, e aí se continua a liberação dos acil-CoA, né, alterando essa estrutura para uma estrutura mais parecida com a linear de uma cadeia hidrocarbonada saturada, sem a presença de duplas ligações. Bom, pessoal, a gente comentou sobre o catabolismo dos ácidos graxos. Eu vou comentar agora sobre como o nosso organismo faz a síntese de ácidos graxos. Né? Então, a gente também pode produzir lipídios, né? As plantas também produzem lipídios ali nas sementes para o processo de germinação. Então, a biossíntese e a degradação dos ácidos graxos, eles ocorrem por vias diferentes. Né? Então, participação de diferentes grupos de enzimas para esse processo. Então, a gente tem aquele grupo de enzimas que a gente elencou fazendo a beta-oxidação, e para a síntese a gente tem aí outros elementos fazendo esse papel de metabolismo. Além disso, o processo de degradação e síntese acontecem em compartimentos distintos da célula. Né? Enquanto a gente tem a degradação acontecendo, né, nas células animais na mitocôndria, a gente tem aqui a síntese acontecendo no citoplasma das células. E para a síntese requer a participação de um intermediário de 3 carbonos chamado malonil-CoA. Então, essa estrutura que tem 3 carbonos aqui, ela é fundamental para o processo de síntese dos lipídios. Então, nesse caso de biossíntese, a gente tem uma etapa importante, que é um acetil-CoA. Então, percebam que esse acetil-CoA ele vai ser encaminhado, digamos assim, para, no primeiro momento, a formação desse malonil-CoA, que é uma estrutura fundamental aí nesse processo de formação dessa estrutura. Então, a gente tinha, no primeiro momento, a degradação, né, um lipídio, né, uma cadeia de hidrocarbonetos longa, sendo picotada em estruturas de 2, e agora a gente tem, num primeiro momento, uma estrutura com 3 carbonos, e depois a adição de carbonos para se formar uma cadeia de carbonos, um polímero de carbonos, estrutura de hidrocarbonetos. Nesse caso, há a participação dessa enzima, acetil-CoA carboxilase, então acetil-CoA carboxilase reconhece esse acetil e transforma numa estrutura contendo 3 carbonos, que é o malonil. Isso acontece, né, então aqui a gente tem um esquema do papel dessa enzima, da acetil-CoA carboxilase. Isso acontece no citoplasma das células, mas nas plantas, na verdade, isso ocorre nos cloroplastos. Né? Então, nas células animais acontece no citoplasma e nas plantas acontecem lá nos cloroplastos. Então, também existe uma etapa repetitiva para adição desses carbonos, então eles vão sendo adicionados aos poucos, né, também por uma etapa, enfim, por um grupo de reações químicas em 4 etapas. O importante dizer aqui é que depois da formação desse malonil-CoA, então entra em ação essa enzima, ácido graxo sintase, né, então ácido graxo, que é a porção do triacilglicerídeo que a gente está comentando sobre a síntese, e a sintase, então uma enzima que faz síntese de ácido graxo. E ela vai aumentando em 2 carbonos a partir da presença de um grupo acila
nessa estrutura da ácido graxo sintase. Então, ela vai, a partir, esse malonil-CoA é o intermediário que vai fornecer esses 2 carbonos para um grupo, né, de 2 carbonos que já está presente lá na ácido graxo sintase. Né? Então, aqui a gente tem a enzima, né, ela contém ali esse grupo acila, né, essa presença de 2 átomos de carbono, e aí esse malonil-CoA ele fica fornecendo 2 carbonos para essa estrutura, né? Como se já existisse ali 2 carbonos ancorados nessa enzima para ela ir adicionando mais 2, estrutura de 2 carbonos, até formar no final uma molécula, um hidrocarboneto longo, né, o palmitato, como a gente vê aqui. Então, o processo de síntese acontece aí por meio dessa enzima chamada ácido graxo sintase, né? E como vocês percebem, o malonil-CoA tem 3 carbonos em cada etapa de adição dessa estrutura, né? Só vão 2 carbonos e um carbono é liberado na forma de CO2. Bom, pessoal, eu acho que a gente comentou aqui como a gente degrada, né, e como a gente faz a síntese de lipídios. Gostaria que vocês percebessem que o acetil-CoA é o principal bloco de construção dos ácidos graxos, e que os carboidratos, as gorduras ou as proteínas ingeridas em excesso à necessidade energética, elas são armazenadas na forma de triacilgliceróis. Então, vou repetir aqui, olha, a gente tem, por meio desse acetil-CoA, uma conversão de vias metabólicas, né? Então, quando você consome carboidratos ou gorduras ou proteínas em excesso, né, e você não demanda essa energia, não há um gasto dessa energia, o nosso organismo acaba armazenando esses carbonos que não estão sendo utilizados para a produção de energia na forma de triacilgliceróis. Então, você tem o consumo de carboidratos da dieta ou de proteínas da dieta, né? Os carboidratos, né, tendo ali a sua unidade fundamental glicose, as proteínas, os aminoácidos. Isso tudo se converge nessa molécula que a gente chamou de acetil-CoA. Né? E como vocês viram, como a gente pôde perceber, o acetil-CoA, se ele não for utilizado para a produção de ATP, porque você não está, né, demandando essa energia, isso acaba sendo, né, esse acetil-CoA passa a entrar nessa via de síntese de lipídios, né? Então, aqui que está essa grande questão de que, mesmo que não haja um consumo de gordura propriamente dita, esses carboidratos e proteínas são armazenados na forma de lipídios no nosso organismo. Né? Então, se não há o gasto de energia, né, enfim, esse acetil-CoA, essa estrutura de carbono, acaba sendo utilizada para formar gordura e é estocada. Isso é uma forma de se pensar, olha, em algum momento, já que ele não está gastando energia agora, eu vou armazenar esses carbonos para que no momento aí de jejum ou no momento de demanda de ATP, esses triacilgliceróis possam ser queimados para a produção dessa energia. Mas se isso não acontece em nenhum momento, isso acaba ficando como um estoque de gordura no nosso organismo. Somado a isso, existe o fato que, existe a questão que, de fato, a gente tem mais dificuldade de utilizar esse triacilglicerol que já está estocado para a produção de ATP. Né? Então, o nosso organismo acaba mantendo isso como uma reserva de longa duração no nosso organismo. Bom, pessoal, então a gente discutiu, eu vou encerrando essa aula de hoje. A gente, né, tem aí o metabolismo, discutido o metabolismo das principais biomoléculas, carboidratos, proteínas, lipídios. Então a gente pode entender como isso, né, obviamente, como ocorre as etapas químicas, metabólicas que vão gerar energia nessa moeda chamada ATP pelo nosso organismo. A gente entendeu que isso tem ali uma molécula química em comum, né, quando se fala no acetil-CoA. A gente pode perceber agora que esse acetil-CoA, né, ele entra lá naquele ciclo do ácido cítrico
para a produção desse ATP, mas, né, se não há uma demanda energética, isso acaba sendo estocado, né? O nosso organismo acredita que estocar isso para um momento onde vai haver uma demanda de energia, né? Um período longo de jejum, mas que, enfim, né, na condição de como a gente vive, isso acaba não acontecendo, né? Então, por isso aí, uma dieta balanceada é essencial para, né, manter os níveis funcionais dessas biomoléculas no nosso organismo. Pessoal, discutimos então o metabolismo de lipídios nessa aula de hoje. Eu gostaria acho que o Jéder ainda está aí, depois se você reforçasse aí no grupo, Jéder, que a gente só volta no dia 13/10, tá bom? A gente vai então... não temos aula na semana que vem, depois tem a semana do Compex, a gente volta dia 13/10 para discutir regulação e integração do metabolismo, o último tópico dessa disciplina, né, o último tópico teórico, 20/10, segunda atividade avaliativa, e depois vocês comentam seminários e a gente encerra a disciplina. Tá ok, pessoal? Fico à disposição de vocês. Um bom descanso até agora, né? Até o dia 13/10, bons estudos, boa semana para vocês, pessoal, e até lá. Até lá, professor. Beleza. Rogério, se puder dar uma comentada aí, o João, no grupo, né? Não temos aula na semana que vem e na semana seguinte. Beleza? Uhum. Beleza. Até lá, pessoal. Obrigadão. Até mais. Abraço. Se cuidem. Abraço.